Eu estou aqui com a diretora do Colégio Oliva Bastos, a dona Elaine Clegin. Então, o caso das crianças, dos jovens se mutilarem, tentativa de suicídio, carta de despedida para os pais, quando você flagrou essa situação, eu creio que tomasse um susto, como todos nós estamos tomando esse susto, mas qual foi a tua ação de imediato para tentar ajudar essas crianças, porque eles precisam de ajuda? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, os professores, né, começaram a trabalhar o Setembro Amarelo, né, na escola, que é o mês de prevenção ao suicídio. Então, esses professores notaram assim muitos problemas, né, principalmente familiares e de estrutura também familiar, e aonde as crianças foram aparecendo e os professores notaram elas com alguns cortes nos braços. E aí a gente foi na sala, né, pediu para que os alunos tirassem os casacos para a gente, né, passar e ver quantos que estavam fazendo, né, tendo essa atitude. Então a gente chamou esses alunos, né, imediatamente a gente também chamou o conselho tutelar e também para os pais virem na escola para a gente ter uma conversa, né, e ver o que poderia ser feito e o que estava acontecendo nesse meio familiar. E também a psicóloga, né, juntamente com a assistência do Conselho Tutelar, está na escola trabalhando, né, fazendo palestras e também atendendo individualmente esses alunos que tiveram esses casos de mutilação. Né? Então, ainda a psicóloga hoje está aqui na escola fazendo uma palestra para os professores, para que os professores saibam como agir nessa situação, né, e como ajudar os nossos alunos aqui do nosso bairro. Vocês, então, automaticamente tomaram essa iniciativa, mas e qual a sua palavra para o pai, para a mãe que está nos assistindo, talvez atônico na frente da tela ali, assustado com essa informação? Qual é a sua informação e a sua orientação para esse pai, para essa mãe, ou para esse jovem que está nos assistindo? Eu acredito que o pai e a mãe têm que estar mais de olho no seu filho, né? Dar mais atenção em casa, né? Perguntar para o filho como foi o seu dia na escola, né? Como foi o dia a dia. E também estar dando tarefas para o filho e não só deixar, quem sabe, o filho só a tarde toda no estudo, mas dar algumas tarefas diárias para que ele ocupe a sua cabeça, né, com atividades que ele tenha em casa. A você que sempre nos acompanha aqui no portal do Olho Vivo Cã, o meu muito obrigado. Hoje eu estou com a senhora Roseli Stel, que é do Fórum Catarinense pelo Fim da Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Mas o assunto hoje aqui, pasmem você, é sobre mutilação e tentativa de suicídio. Nós não vamos falar os números para vocês não se assustar. O número de jovens, adolescentes, infanto-juvenil, que vem fazendo mutilações e combinando entre si suicídios. Roseli, muito obrigado por estar falando conosco. É um assunto que está chamando a atenção, a ponto que vocês do fórum, você como presidente do fórum, está aqui hoje no colégio, dando explicações de como identificar esse problema, certo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente há necessidade de a gente levar para dentro da educação, que é onde o adolescente está mais, né, todos os dias, os assuntos esses sobre mutilação, sobre tentativa de suicídio, a mídia, o cyberbullying, todos esses assuntos que estão pipocando na rede, né, porque a gente sabe o seguinte, muitas violências psicológicas, sexual, infanto-juvenil, podem causar esse desejo no jovem de se automutilar, de falar em suicídio, a gente sabe disso. Mas eu tenho percebido que está acontecendo assim, uma forte ação da mídia quanto a esses adolescentes. Os adolescentes eles entram cada dia mais, todo mundo tem o seu celular, né? Todo mundo entra. E virou uma moda em falar em suicídio. É um modismo que parece que está pegando. Nós temos líderes, né, maus, do outro lado da rede, que ficam incentivando jovens. Aquele jogo do Baleia Azul, né? É aquele jogo que começou a incentivar jovens como um jogo, hoje você tenta se enforcar, hoje você tenta tirar o ar, hoje você tenta... E ele ia como se fosse um jogo. E quantos aconteceram, né, em decorrente a isso? Então, assim, cada vez mais
a criança, o adolescente está sendo educado pela nossa mídia, não é nem pelo pai nem pela educação. A nossa mídia é que está fazendo a cabeça deles, e os pais, decorrente de tanta obrigação, trabalho, tem que trabalhar, tem que correr atrás para conseguir trazer o sustento para dentro de casa. Ele não tem tempo de estar falando com o adolescente: olha o que você está assistindo, nem tudo que está ali é verdade, nem tudo que está ali é para o teu bem, né? Então, há necessidade assim, dos professores, e a gente também vai pensar em trazer esses pais para um diálogo, monitorar o que esse filho está vendo, o que está olhando, o que está assistindo, porque cada vez mais você é aquilo que você aprende a ser. Se você aprender com a mídia que é legal fazer isso e vira uma moda, e eles começam a replicar. Teve um ano, em 1700 e pouco, teve um filme sobre um que se matou e todo mundo achou bonito. Naquela época, muitos tentaram suicídio em decorrente daquele mal. Então, a mídia, ela leva isso para o adolescente. O adolescente tem que saber peneirar, saber o que é bom, o que não é para ele. E os pais têm que monitorar isso, né? Se tem informação que, como Canelinha, Tijucas, que eu estive acompanhando, de jovens com grupos através ali deles tentando praticar o suicídio, né? E nós não estamos falando em crianças de 10 a 15 anos de idade. Com remédios, com giletes, casos que estão sendo acompanhados pelo Conselho Tutelar de Canelinha, pelo Conselho Tutelar de Tijucas, né? E que está em alta essa preocupação, né? Está sem alta preocupação, e é bom alertar os pais que às vezes o seu filho está com esse problema, né? E nós temos hoje, é um fato, crianças combinando no grupo de WhatsApp, não são poucas, nós estamos falando para cima de 10, quase 20, que estão combinando. Eu fui fazer a conta e me assustei. Se essas crianças conseguem realmente fazer o que elas estavam programando, nós iríamos ter um final de semana com mais de 15 caixões aí de adolescentes. Não, isso é um absurdo, né? Eu acho que cada vez mais professores que estão realmente na ponta com esses alunos, levar esse assunto em pauta, tá conversando em sala de aula, tá mostrando para eles que o modismo, né? Mas, meu Deus, se matar, virar moda, para nós já é coisa bem séria. O que a gente está fazendo com nossos adolescentes? Como é que a gente está orientando para que eles adaptem e chegam isso neles e eles aceitam como uma verdade? Então, assim, cada vez mais a gente precisa realmente trabalhar. É a educação, é a saúde, é a família, trabalhar com isso. Esses adolescentes forem encaminhados para psicólogo, sim, eles vão lá, vão conversar e vão entender. E os pais monitorem, não achem que teu filho está lá no computador, trancado no quarto, e está estudando. Não é isso. E lá tem a pedofilia, é o tráfico de droga, tem tudo, é uma janela para o mundo. É bom, porque traz muita informação, mas traz também o que é ruim. Então a gente tem que saber que o nosso filho está ali, ele pode estar com um pedófilo conversando, né? Então tem tanta coisa na rede ali, tem crimes, tem coisa. Então vamos prestar atenção mais nos nossos filhos, vamos monitorar, vamos ver o que ele está e conversar com eles em casa, né? Porque esse negócio, quando você chega em casa, hoje em dia, a criança está sendo educada pela escola, né? Fica o dia inteiro na escola. Quando chega em casa, o pai também chega cansado, a mãe chega cansada, a mãe às vezes pega também no celular, a hora dela poder ver um pouquinho o Facebook, o Instagram, ou sei lá o que for, né? E a família às vezes está até se falando pelo celular, pelo WhatsApp. O Fórum Catarinense pelo Fim da Violência e Exploração Sexual, qual você, presidente, preocupado com essa situação, está realizando então a palestra aqui no Colégio Oliva Bastos, Nova Descoberta, e vai continuar fazendo esse trabalho. Vocês dependem do convite da escola para estar fazendo isso? Nós dependemos do convite da escola. Eu já venho desde o começo do ano, juntamente com a saúde, que o TEM convidou e fez um projeto da ESF, né? Que a gente faça um trabalho com os professores, com os alunos. A gente fez um trabalho já com os alunos antes das férias, e após as férias a gente já começou a fazer um trabalho com alguns professores, alguma escola. Só que essa escola, como teve esse caso que deu um ênfase maior, não só chamaram. Aqui como em Canelinha também. Pois é, mas em Canelinha não fui chamada ainda. Então, assim, a gente veio para fazer esse trabalho. Eu tive segunda-feira aqui já com um tanto de professores, agora já vou pegar outro tipo de professores, né? Trouxe algumas coisas para eles trabalharem em sala de aula, em questão da prevenção também da violência, porque a gente sabe
que o Fórum Catarinense ele é um órgão que faz essa divulgação em todo o estado, a articulação e divulgação do Disque 100, do Disque Denúncia, né, da violência sexual, e é importante que os professores saibam também estar identificando aquele aluno que anda triste em sala de aula, aquele aluno que está muito acordado para a sexualidade ou está muito triste, muito encapuçado, muito num canto. A gente precisa estar identificando isso e se acender um farol amarelo. Opa, aquele aluno não está legal, vamos lá, vamos conversar com ele, vamos ver o que está acontecendo, porque existe também aquele que pensa realmente em se suicidar. Eu achei que esses que tiveram agora, que deu essa... Veio um boom, isso aí, eles deram um risquinho aqui, falaram em suicídio, porque estavam todos eles entrando numa moda, tá? Não foi a vontade realmente, não houve essa vontade. Eu acredito, o psicólogo talvez vai chegar talvez na mesma conclusão, que não foi essa vontade, mas poderiam ter chegado lá, porque se eles vão incentivando e cada dia aquele que está de cabeça bota mais um pouquinho uma lenha na fogueira, pode ser que chegassem ao finalmente. Existe, Roseli, em Canelinha, que eu tive informação, e como aqui também, cartas dos alunos deixando para os familiares de despedida do seu possível suicídio, né? O que você tem para dizer, para nós concluirmos, para o pai também, para a mãe, os familiares, o irmão, enfim, o pessoal que faz o ciclo familiar desse jovem, desse adolescente, como é que ele pode fazer aí, se tu pode dar uma rápida palavra para nós? Prestem atenção em suas crianças, preste atenção, converse com eles, saibam quem são os amigos, saibam com quem eles conversam na internet, com quem eles se relacionam, porque o que é preferível hoje em dia? Eu dar muito mais um celular do dia, né, do ano para a pessoa, eu incentivar com coisas materiais, e a questão da atenção, do amor, do convívio do dia a dia está se perdendo. Né? Então a gente tem que recuperar isso. Eu tenho que saber quem é o meu filho, o que ele pensa em questão da vida, o que ele projeta para a vida dele. Ele é um ser humano, ele precisa ter projeto de vida, a gente tem que acompanhar a vida escolar desse filho, como é que ele está na escola. É muito importante, né? Senão você cria um filho até 10, 12 anos, Deus me livre, né? Numa brincadeira dessa você perdeu um filho, né? Então, eu digo assim, nossas crianças hoje merecem e carecem atenção. Se eu e a Roseli começar a conversar, nós vamos longe. E nós vamos marcar uma próxima conversa. Você, pai, preste atenção no seu filho, porque o número são alarmantes. Nós temos várias crianças aí com carta de despedida para os pais, que deixaram cartas de despedidas. Nós temos crianças se mutilando, né, tentando suicídio, e a facilidade de conseguir pegar até os comprimidos para praticar o suicídio. Enfim, muito obrigado a você que me acompanhou até agora, mas essa conversa não vai ficar só aqui. Vamos ter mais bate-papo sobre esse assunto. Forte abraço.